Então, vamos lá, voltar. Calma aí, gente, que tá entrando mais gente agora. Vocês estão conseguindo visualizar ainda? Me dá um retorno, por favor. Estou, querido. Sim. Ok, obrigado, gente. Como que faz pra gravar tela? Então, o que acontece? Né? Os nossos principais objetivos, como a gente estava falando, né, rever a anatomia e fisiologia do sistema. De cada semana a gente vai trabalhar um, né, e depois ver as doenças, as principais doenças daquele sistema, né, e consecutivamente qual o cuidado que a gente tem que fazer em relação às doenças específicas. Então, o que acontece com relação à anatomia do sistema cardiovascular, né? E aí lembra o que é anatomia e o que é fisiologia, né? Quando a gente está falando de anatomia, a gente está falando relacionado ao tamanho, ou seja, o que constitui, o que forma, né, aquele sistema. No caso em específico, né, do sistema cardiovascular, a gente só tem um órgão, né, que seria o coração, que forma, né, esse sistema, e teria os sanguíneos, né, e aí os sanguíneos a gente sabe que eles se subdividem em três, né, em artérias, veias e capilares. E aí, só para a gente diferenciar, né, a artéria, né, a gente vai ver que a artéria, né, é o vaso sanguíneo mais calibroso, ou seja, que tem uma maior grossura, né, veias medianas, né, e os mais finos, no caso, seriam os capilares, né, e todos esses, gente, eles vão estar inteirados, né, para que a gente possa fazer circulação sanguínea, né. A gente vai ver mais à frente, eles têm dois tipos de circulação sanguínea, né? A pequena circulação e a grande circulação, que provavelmente vocês já viram lá em anatomia, né? E para que, no caso, né, possa se circular sangue por todo o organismo, né, esses três vasos sanguíneos eles vão estar, né, sempre em ligação, né? Eles vão estar sempre unidos, né? Que aí daqui a pouco ver como é que acontece essa. Mas, basicamente, quando fala de anatomia, a gente está falando disso, a gente está falando, né, do que compõe, né, o sistema, né? Em nosso caso em específico de cardio, né, o que compõe o nosso sistema são os vasos sanguíneos, né, que são formados pelas artérias, veias e capilares, e o coração, tá? E aí, quando a gente fala de fisiologia, a gente fala da função, da responsabilidade daquele sistema. E aí, gente, para que a gente possa conhecer as responsabilidades do sistema cardiovascular, né? E aí, só aquela dica, né? Sistema cardiovascular, né? A gente já pode cardio, frente coração, né? E vascular dos vasos sanguíneos, né? E aí é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Como se faz, né? Todo esse processo relacionado à função cardiovascular através da circulação sanguínea, né? E a circulação sanguínea, ela vai fazer acontecer como? Através do sangue, né? Então, consecutivamente, eu vou precisar conhecer quais seriam os componentes do sangue para que a gente possa conhecer a fisiologia, né? Ou seja, qual a função, qual a responsabilidade, né, do sistema cardiovascular. E aí, os componentes do sangue, né? Quais seriam? As hemácias, os leucócitos, plaqueta e plasma. Só para fazer aquela revisão, né? Que vocês já viram no passado, né? Qual seria, no caso, a função de cada um, né? As hemácias, elas também podem ser conhecidas como como glóbulos vermelhos, né? Então, hemácias e glóbulos vermelhos é a mesma coisa, né? E qual seria a principal função, gente? Principal função da hemácia, né? Fazer o transporte de nutrientes e oxigênio, né? Ou seja, ele vai transportar o oxigênio
né, consecutivamente, suprir a necessidade de todo o organismo, todas as células, né, todas as células vão ser suprido oxigênio através das hemácias que vão levar, né, esse oxigênio, e também com relação à questão dos nutrientes, né? E aí um dos principais nutrientes, né, que a gente tem na hemácia, o ferro. Né? A gente pode conhecer o nosso processo de várias doenças, né? Por exemplo, a anemia, que seria a diminuição do ferro, através, né, no caso dessa diminuição do transporte, né, de ferro. Né, como vários outros. A gente tem o fósforo, né, a gente tem, né, potássio. Então, existem vários nutrientes que as hemácias elas vão levar, elas vão transportar. Então, essa seria basicamente, né, a responsabilidade das hemácias, ou também conhecidas como glóbulos. Os leucócitos, eles vão estar responsáveis, né, beleza, né, do organismo. Esses leucócitos, eles também são conhecidos como glóbulos vermelhos, né? E aí, consequentemente, a principal função seria defender o organismo contra possíveis micro-organismos, né? Possíveis invasores de um corpo, né? Então, eles vão estar responsáveis por um indivíduo a basicamente não ficar doente. As plaquetas, ela vai estar responsável pela coagulação, ou seja, as plaquetas têm a principal responsabilidade de evitar hemorragias, né? Se o indivíduo ele está com a plaqueta baixa, né, que é conhecida como plaquetopenia, esse indivíduo ele vai consecutivamente ter, né, um processo hemorrágico. Por um exemplo, né, um indivíduo que tem dengue, né, normalmente acontece isso com ele. As plaquetas desse indivíduo da dengue abaixa, e aí por isso que o indivíduo pode ter o que a gente conhece como dengue hemorrágica. Né? E por fim, né, a gente tem o plasma, que seria a parte líquida, né, a parte líquida do sangue. Esse plasma, né, vai estar por levar, né, os componentes do sangue, né, as hemácias, os leucócitos, os betas, né, eles vão estar responsáveis por ajudar nessa locomoção, né, mas além disso vai transportar também outros componentes, né, como os hormônios, né, que vai também ajudar, né, a todo o equilíbrio, toda essa homeostase corporal. Só um feedback, gente. Quando tem alguma dúvida, lembra que tem que abrir o áudio. Até aqui tá tranquilo. Okay. Até aqui tudo bem. Tudo bem. Não ouvir. Ok. Então, gente, o que acontece? Eu preciso que vocês saibam, com relação a essa parte, o que acontece? Como o sangue é o principal componente, né, desse sistema cardiovascular, ou seja, dentro do coração, dentro dos vasos sanguíneos, né, no caso, o que existe, né, que no caso seria o sangue, a gente vai ver, né, que a principal função desse sistema, né, vai estar associado às principais funções do que a gente viu. Por exemplo, transporte de nutrientes, né, fazer, como a gente viu, as hemácias, né, transporte de gases, né, hemácias também. Então, todas essas funções do sistema cardiovascular vão estar associadas basicamente às funções, né, das hemácias, dos leucócitos, das plaquetas e do plasma, tá? E aí o que acontece, né? A gente sabe, né, que né, ele é um órgão muito complexo, tanto que, né,
vocês como técnicos, quanto, né, para enfermeiros, quanto para médicos, é necessário fazer uma inspeção, quem quiser, por exemplo, trabalhar na UTI coronária, né? Porque é um órgão de verdade muito complexo, existem inúmeras funções, né? Existem, né, com relação ao funcionamento, ele é muito complexo de se entender, então a gente as estruturas, né, são mini estruturas, como a gente está mostrando no exemplo a seguir, mas o que é importante básico para vocês saberem, né? Com relação principalmente à parte de como é separado, né? Esse órgão, né? A gente sabe, vocês provavelmente já devem ter visto lá em anatomia que ele é dividido em câmeras, né? As câmeras elas são constituídas em dois grandes grupos, que são os átrios e os ventrículos, né? Então a gente, né, que a gente tem no coração o átrio direito, o ventrículo direito, né, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, né? E basicamente, né, isso é importante para a gente poder saber porque, né, essa relacionada ao coração, né, é a nossa principal estrutura, né? A gente viu que dentro, só voltando no slide anterior, dentro dessas estruturas existem microestruturas, né, que a gente vai ver que, né, quem for fazer a especialização relacionada a coronárias, né, vai estudar todo esse conjunto aqui, mas o que é mais importante para a gente agora, nesse momento, seria isso daqui, né? Que seriam as partições das câmaras. As câmaras, como um todo, né, elas são quatro, vocês, os átrios e os ventrículos esquerdo e direito, né? E entre uma câmara e outra, ou seja, entre o átrio direito e o ventrículo direito, né, existem o que a gente chama de válvulas. As válvulas, gente, é como se fossem, na verdade, portas, né, que vão se fechar e se abrir a partir do momento, né, em que a válvula vai, em que a câmara, né, por exemplo, o átrio direito, né, ele enchendo, a válvula que está abaixo dela, né, que é a válvula tricúspide, vai estar fechada. Esse átrio seu, né, esse sangue tem que passar do átrio direito para o ventrículo direito. Então, essa válvula se abre como se fosse uma porta. Para quê? Para que o sangue possa passar do átrio direito, né, para o ventrículo direito, né? E aí, consciente, de novo, a válvula que está abaixo do ventrículo direito vai fechar, que no caso seria a válvula pulmonar. E aí, consecutivamente, depois que o ventrículo direito se enche de sangue, vai passar, né? Vai se abrir e vai passar esse sangue do ventrículo direito, né? No caso, para a artéria pulmonar. E aí, esse esquema todo, né? De abre válvula, fecha válvula, né? Enche uma câmara de sangue, né? Para passar para o outro, é o que a gente conhece, né, como o nosso esquema de pequena circulação. O que é a pequena circulação, gente? A pequena circulação nada mais é do que essa passagem de sangue, né, no coração, né, quando ele vai entrar, né, pelas veias cavas e coronárias, né, no átrio direito, ele no coração, né, consecutivamente, ele vai passar para o pulmão e volta para o coração, né? E aí, só para vocês me darem um feedback, lá em anatomia, vocês aprenderam pequena circulação? Sim, aprendemos. Sim, aprendemos. Sim. Ok. Então, só para a gente dar aquela relembrada, né? A pequena circulação, então, começa quando, né? O sangue chega sem oxigênio, ou seja, um sangue não oxigenado,
ele chega, né, nas veias cavas e coronárias, né, chega no átrio direito. Chegou no átrio direito, esse átrio ele vai se encher. Se encheu, como a gente viu, como eu estava falando anteriormente, a válvula tricúspide se abre, né, para passar o sangue do átrio direito para o ventrículo direito, né? Ventrículo ciente de sangue, né? O ventrículo direito se encheu de sangue, a válvula que está abaixo do ventrículo, que é, no caso, a válvula pulmonar, se o sangue que estava, né, no ventrículo direito passa para a artéria pulmonar para que chegue nos pulmões. Nos pulmões, a gente vai ver que esse sangue que não tinha, né, oxigênio, ele vai sofrer um processo que a gente chama de hematose. O que basicamente é hematose? Trocas gasosas, né? Ou seja, esse sangue que não tinha oxigênio vai receber oxigênio e ele vai voltar novamente para o coração, né? Para que possa ser distribuída pelo sangue. E aí, como é que ele volta para o coração? Né? Ele vai voltar pela veia pulmonar, né? Ou seja, ele vai do coração para o pulmão, pela artéria pulmonar, faz hematose e volta para o coração, né? Veia pulmonar. Então, um é artéria, outra é veia, né? Cheguei no coração, ó, em qual local? Câmara do átrio esquerdo, né? Câmara do átrio esquerdo se enche, né? Vai abrir que válvula? A válvula bicúspide, né? Para que o sangue possa passar do átrio direito para o ventrículo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Passei do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, o ventrículo se enche, né? Se enche, e aí a válvula que está abaixo desse ventrículo, que é a válvula aórtica, vai se para que esse sangue que estava no ventrículo esquerdo, ele possa passar para a aorta. E aí, qual é a função da aorta, gente? A função da aorta é fazer a distribuição do sangue que ele está oxigenado para o restante do corpo. Que aí, consequentemente, né, esse sangue ele vai ser distribuído no restante do corpo, né, para todo o organismo, que aí a gente chama, né, essa distribuição de grande circulação. E aí, quando sem oxigênio esse sangue, ele vai fazer todo o processo lá do início, né? Ele vai voltar novamente lá para as veias cavas e coronárias para, né, entrar de novo no coração e fazer o processo, né, de hematose novamente. Então, o que eu peço que façam, né? Fiz, né, uma explicaçãozinha que vocês falaram que já viram, né? Eu peço que vocês leiam com calma, né? Quem não sabe ainda esse esquema da pequena circulação, eu peço para que vocês estudem novamente, né? Assistam esse vídeo novamente, com calma, né? Escrevendo passo a passo, né? Ou então peguem a matéria lá de anatomia, né? E leiam novamente, que isso é uma coisa importante para verem, tá? Porque nessa parte de vídeo, né, é imprescindível vocês saberem isso, né? Se não saber, não tem como passar disso daqui. E aí o que acontece, gente? Ainda falando sobre a fisiologia, né, a gente vai ver que o coração, né, ele tem camadas, né? Ele é feito por é um músculo, né? E esse músculo tem camadas, né? Que são, no caso, 3 camadas. A camada mais a externa, a mediana e a interna, né? E aí, só para vocês lembrarem também, né? Camada mais externa é o epicárdio, a mediana é o miocárdio e a mais interna é o endocárdio. O que normalmente a gente tem mais problemas, no caso, né, as patologias mais comuns seria na mediana, que seria, né, no cardio, tá? Além disso, né, para proteger
esse coração, né, a gente tem uma membrana que reveste ela, que reveste, né, que no caso seria o pericárdio, né? Então o pericárdio, né, nada mais é do que uma membrana, né, que é no caso basicamente, né, a primeira imagem desse slide que vai fazer, né, a função, né, de esse coração contra possíveis atritos, né? A gente tem normalmente os nossos ossos, né, que já tem essa função, né, de proteger os órgãos, né, contra qualquer tipo de trauma, mas além disso a gente também tem, né, essa membrana pericárdio, né, para poder proteger. E além disso, né, ele vai ajudar, né, num processo de um processo que a gente colabar, né? O que seria colabar, gente? O coração, ele faz um movimento, né? Que é como se fosse uma bomba, que a gente conhece como sístole e diástole, né? E aí, só lembrando, sístole, contração, né? Diástole, relaxamento. Então, esse coração, ele vai ficar contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Se não existisse esse pericárdio, né, poderia acontecer esse coração, ao dilatar, né, o coração ele colasse, né, nas estruturas que estivessem ao redor, né. Normalmente, né, as estruturas que estão ao redor, né, do coração seriam os pulmões, né? Então poderia acontecer, se não existisse essa membrana, né, que esse coração, ao dilatar, ele colasse, basicamente, né, nesses pulmões. Consequentemente, né, a gente vai ver que daria, né, vários distúrbios para o funcionamento desse coração. Então, né, a função do pericárdio, então, seria essas duas funções: proteger, né, e evitar a colabar, tá? Da mesma... Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu queria perguntar, tipo, então, basicamente a matéria em si, sobre o primeiro trabalho, teste, vai ser sobre camadas, fisiologia, anatomia e sobre as patologias? Correto. Então, a gente vai cair. Cortou. Fala de novo. Basicamente vai cair nos trabalhos, né? Sim, correto. Tá bom, obrigado. Por enquanto, gente, alguém tem alguma dúvida antes de a gente entrar na parte do funcionamento da ação? Preciso de um feedback. Pra mim tá tudo tranquilo. Ok. Então, gente, o que acontece? Pra mim também. A gente viu, então, que o coração, ele faz o processo de sístole e diástole, né? Esse processo de sístole seria a contração e o movimento, né? Basicamente, ele vai fazer com que esse coração ele bombeie sangue. Esse processo de sístole e diástole é o que a gente conhece como processo de funcionamento físico. Ou seja, né, é um movimento que acontece com esse coração. Mas para que esse coração ele faça o processo de sístole e diástole, ele precisa fazer o que a gente conhece, né, de processo elétrico. A gente vai ver que para funcionar, ele precisa de 3 funcionamentos. O funcionamento que seria o movimento de sístole e diástole, né, o funcionamento, né, elétrico, que é o que a gente vê agora, e o funcionamento químico, né? Então, para o coração ele poder funcionar corretamente, ele precisa desses 3, né, esses 3 processos: físico, né, elétrico e químico. Então, o físico, basicamente, sístole e diástole, né? O elétrico, gente, acontece pelo sistema nervoso,
né? Todos os órgãos que a gente vai poder estudar, né, sobre eles precisam, né, no caso, de impulsos nervosos, né? Ou seja, que o sistema nervoso mande um comando para que ele possa funcionar. E aí, no caso, qual seria, né, quando a ser feito, né? Esse processo de sístole e diástole. O processo de sístole e diástole, que é o processo, né, físico, nada mais do que um comando que é feito pelo sistema nervoso. Provavelmente vocês devem ter estudado lá na anatomia, a gente vai dividir o sistema nervoso em alguns subsistemas. Né? A gente tem no nosso sistema nervoso o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Ou seja, esse sistema, gente, ele vai controlar as nossas ações voluntárias. Né? Por um exemplo, né, os batimentos, né, cardíacos, né, o processo de sístole e diástole, o nosso processo de digestão, a gente não controla nada disso, né? A gente não, a gente não se alimenta, né? E aí o nosso processo de digestão só acontece porque a gente quer, né? Não, é algo involuntário, uma forma do que os batimentos cardíacos. Consequentemente, todos esses processos involuntários que acontecem no nosso corpo acontecem pelo sistema autônomo. Né? E aí esse sistema autônomo, né, dentro do sistema nervoso, ele vai estar também subdividido em sistema autônomo simpático e sistema autônomo parasimpático. O sistema autônomo simpático vai estar responsável pela contração, pela sístole, né? E o sistema nervoso e o sistema autônomo parasimpático vai estar responsável, né, no caso, pela diástole. Então, todas as vezes que tiver o processo de sístole e diástole dentro do nosso coração, a gente vai ver que é um processo físico, porque acontece o movimento. Mas esse processo físico, ele só acontece porque esse sistema autônomo, né, mandou impulsos que são do simpático, né, do simpático a parte da contração e o parasimpático a parte do relaxamento, tá? E aí cada parte do nosso coração ele recebe impulsos, né? A gente vai ver que existem quatro grandes locais que recebem esses impulsos, né? Do sistema autônomo. Que nessa imagem a gente consegue ver, né? Que uma das é o nó sinoatrial, né? O nó atroventricular, os feixes de Purkinje, né? E os feixes de rins, né? Então, esses 4 locais são os 4 locais principais que a gente vai receber, né, esses impulsos nervosos. E aí o que acontece? Né? A gente vai ver que esse processo, né, ele vai fazer com que esse coração ele todo esse processo de irrigação, ou seja, de passagem, né, de passagem desse sangue, como eu expliquei anteriormente, né, na circulação. Né? Ou seja, da passagem desde a entrada do sangue, né, no coração até a sua saída, né? E além das artérias e das veias, né, que são as principais, vamos dizer assim, para poder essa pequena circulação, tem também dentro do próprio coração os ramos. O que seriam os ramos, gente? Seriam basicamente capilares, ou seja, né, como a gente viu, os capilares são um tipo de vasos, né, que são mais finos. Então, dentro do próprio coração, né, existem também, né, essas ramificações capilares que vão ajudar também nesse processo da pequena circulação. Além da questão da parte, né, de entrada e saída,
né, de sangue, que seria a pequena, né, circulação, que a gente viu que acontece pelo processo, né, físico e elétrico, a gente vai ver que esse processo ele acontece, né, continuamente, ou seja, né, o sangue ele vai estar lá entrando, né, pelo átrio direito, né, enquanto outra parte do sangue vai estar saindo, ou seja, é um processo contínuo, gente. Não acontece partido esse processo, vamos dizer assim. Ou seja, o sangue ele não vai passar, não vai entrar, fazer todo o processo, né, de recuperar a parte de oxigênio para poder posteriormente fazer a distribuição. Esse sangue ele vai estar continuamente circulando dentro do nosso organismo. E aí, a partir disso, a gente consegue ver esses esquemas, né? Seria o que a gente chama de ciclo cardíaco. Né? Esse ciclo cardíaco, a gente vai ver que a gente consegue representar muito bem ele no nosso eletrocardiograma. Né? Que na matéria de CTI vocês vão aprender, né, a ler esse eletrocardiograma e fazer o eletrocardiograma, né? Provavelmente, antes mesmo da matéria propriamente dita, vocês já estão no estágio, né? Mas o que é o eletrocardiograma? Nada mais é do que aqueles impulsos elétricos que eu expliquei para vocês lá no slide anterior, né? Ou seja, essas ondas, né, são representações dos impulsos elétricos, né, que acontece pelo sistema nervoso, que vai ser responsável pela sístole e diástole, né? Sístole e diástole do átrio direito, sístole e diástole do ventrículo direito, do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo. Então, na verdade, o eletrocardiograma é uma representação de tudo isso, né? Então, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Essa parte com relação à questão da parte de bombeamento, né, essas leis, né, que eu coloquei para vocês aqui, nada mais é do que a explicação, né, do funcionamento, né, do sangue, da pequena circulação comum e do processo de sístole e diástole. Isso daqui, né, eu não vou entrar muito com vocês, né? Mas eu só quero que vocês entendam com relação à terceira linha, que está falando com a questão da regulação química, né? A gente viu que a primeira lei, né, que é a regulação intrínseca, vai estar relacionado à parte do físico, né? Ou seja, a parte de sístole e diástole. A segunda, né, do sistema nervoso, parte elétrica, né? E, né, a da regulação química vai estar relacionado, né, à parte química, né? Ou seja, né, para que esse ele possa funcionar corretamente também, além da parte física e elétrica, tem a parte química, que vão estar relacionados aos envios dos hormônios, a questão, né, dos gases, né? E aí, quais são os gases, gente? Principalmente oxigênio. Da mesma forma, né, que qualquer órgão ele vai precisar de oxigênio. Se o coração ele não receber oxigênio também, a gente vai ver que ele necrose, ele morre, né? Então, que aconteça o bom funcionamento, né, do coração, a gente vai precisar da junção desses três. Então, é basicamente aqui a explicação, né? A gente vai ver, né, que esse bombeamento, né, vai estar relacionado a três, né? E aí, uma formulazinha para a gente identificar com relação à questão desse volume, né, cardíaco, que no caso é uma fórmula, né, onde a gente vai ver frequência cardíaca, né? E aí, né, só fazendo aquela lembrança, como é que a gente vê frequência cardíaca? Né? A gente vê através, né, dos pulsos, né? Ou seja, dos batimentos das artérias, né? Normalmente o mais comum é na artéria radial, né? E aí só
né, qual é a nossa referência para normal de frequência cardíaca? 60 a 100 batimentos, né, por minuto, né, vezes o volume sistólico. O que seria o volume de sistólico, gente? A quantidade de sangue que existe dentro do corpo, né? Então, isso tudo vai estar relacionado, né, com essa circulação, como um todo. A circulação, gente, ela vai sofrer algumas influências, né, que a gente chama de pré-carga, né? O que seria a pré-carga, gente? Seria a força do ventrículo esquerdo, né? O ventrículo esquerdo, gente, ele vai estar distribuindo, depois que o sangue sair do ventrículo esquerdo, ele vai para onde? Para a artéria aorta. E essa vai ser responsável, né, por distribuir o sangue, né, pelo restante do corpo. Mas o que acontece, gente? A artéria aorta, né, para que ele possa passar do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, esse sangue vai sofrer uma resistência dessa artéria aorta. Um exemplo para ficar mais claro. Vocês imaginem uma mangueira. A mangueira seria a artéria aorta, né? E eu estaria tentando colocar com uma seringa, que a seringa seria como exemplo, né, o meu ventrículo esquerdo, e a partir do momento em que eu aperto a seringa para jorrar a água dentro da mangueira, dependendo do calibre dessa mangueira, ela vai ter uma resistência, né? Eu vou sofrer uma resistência, né, para conseguir, né, inserir essa água dentro dessa mangueira, né? Então, basicamente, a pré-carga é a resistência, né, que a artéria aorta vai fazer ao esse sangue, né? A pós-carga, né, vai estar relacionado à parte de circulação, ou seja, conseguir romper a barreira, né, conseguir fazer com que esse sangue ele saia do ventrículo esquerdo, né, para a artéria aorta. Mas essa artéria aorta, gente, dentro dela mesmo, ela pode estar o que a gente chama de entupida, né, uma doença chamada aterosclerose. E aí, essa questão dentro da própria aorta pode causar, pode dificultar essa circulação dentro da própria artéria mesmo. Isso, né, no caso, né, a pós-carga, a dificuldade, né, que vai haver dentro da artéria aorta para esse sangue circular, para esse sangue circular lá dentro. E por fim, né, a gente vai ver com relação à questão da contratilidade. A contratilidade vai relacionada aos movimentos que vão ser feitos de sístole e de diastole, ou seja, o movimento de bombeamento do coração, né? Tudo isso vai estar influenciando, né, a parte da circulação sanguínea, ou seja, se esse indivíduo, né, tiver qualquer distúrbio na pré-carga, na pós-carga ou na contratilidade, né, a parte circulatória dele vai ficar comprometida. E aí, basicamente, isso aqui é uma explicação, né, do que eu já expliquei. E aí, o que acontece, gente? A gente vai ver, né, esse indivíduo, né, ele vai ter o que a gente chama de oferta e demanda. Ou seja, oferta, né, seria basicamente a quantidade de oxigênio que vai ser distribuída por esse sangue, né? Esse oxigênio, como a gente viu, ele vai vir lá dos pulmões, do sistema respiratório, né? E aí, basicamente, vai ser distribuído, né, pela artéria aorta para os outros vasos sanguíneos e, consequentemente, para os outros órgãos. Mas, né, a gente vai ver que do outro lado a gente tem o que a gente chama de demanda, né? A demanda seria a necessidade que esse corpo está verificando. Porque, como a gente viu, se existia qualquer distúrbio na pré-carga, na pós-carga, contratilidade,
né? Pode acontecer que esse órgão, que esse organismo, né, ele tem uma necessidade maior, ou seja, uma demanda maior. Por quê? Porque, basicamente, se houver um distúrbio na pré-carga, pós-carga ou na contratilidade, esse indivíduo vai demorar mais a levar esse oxigênio nesses órgãos. Consequentemente, a demanda vai ser cada vez maior. A partir do momento que, por um exemplo, na pós-carga existe uma artéria, né, entupida, que a gente viu que se chama como aterosclerose, né? Que seria, na verdade, ela estaria entupida, gente, com placas de gordura, né? Então, supondo, né, a artéria aorta está com placas de gorduras na sua parede, ou seja, tá mais dificultoso, né, a passagem de sangue ali. Consequentemente, vai demorar mais esse sangue chegar, por um exemplo, lá no fígado, né? E aí, consequentemente, demorando mais a chegar lá, né, a gente vai ver que também o oxigênio vai demorar a chegar lá. E aí, por isso que a demanda vai começar a ser maior, né, do que o necessário, né? Porque existe esse distúrbio. E aí, através de ver que existem inúmeras doenças, né, nessa questão de oferta e demanda. E aí começa a entrar, né, nas doenças propriamente ditas. Por enquanto, gente, dúvidas? Professor, Sim. tá dando para ouvir? Tá, tô vendo. Sim, o sangue, quando não está com oxigênio, ele entra, ele fica acho que a parte esquerda, né, do coração, depois ele volta para uma vez. Direita, isso, né? Isso, depois ele volta para o pulmão, aí depois ele volta para o coração com oxigênio. Exatamente, correto. Sim, então foi certo. Eu fiz o curso de hemodinâmica e ela explicou isso, a professora. Isso, que aí o que acontece? Pode acontecer, né, que por causa desses distúrbios de pré-carga, pós-carga ou contratividade, que fique muito sangue não oxigenado dentro do corpo desse indivíduo. E isso não né, que aí vai trazer vários outros transtornos para esse indivíduo, entendeu? Sim, e quando tá com gordura, é colocado um stand, né? Aquele coisa de metal que infla e dá o espaço para o sangue passar. É isso mesmo. Tá, ok, então vou anotar aqui. Tá? E aí, no caso, a gente ou vai colocar o stand, né, ou o catéter, vai ver qual a necessidade. Existem pessoas que, mesmo com o stand, né, não voltam aos padrões normais. Sim. Ok? Ok. Só peço que se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode continuar. Pode continuar. O quê? Pode continuar. Ok. Então vamos lá, gente, né? Então a gente tem essa parte de anatomia e fisiologia, né? Como eu falei para vocês no início, né? O sistema cardiovascular e o nervoso é um dos mais complicados, mais mesmo. Então por isso que existem as especializações, tá? Essa parte de anatomia, né, que eu expliquei para vocês agora, isso é o básico do básico do básico, né? Como, né, vocês viram naquela imagem que eu mostrei para vocês as mini estruturas, né, é muito mais complexo do que, né, parece ser. Então, por isso que existem as especializações. Mas, voltando lá, né, você vai ver, né, que com as doenças, a gente pode existir algumas doenças como, né, alopastias, né, que basicamente o próprio nome eu acho que já deixou a entender, né, válvulas, né, foi o que eu expliquei para vocês, né, lá na estrutura, né, é uma parte da estrutura do corpo do coração que vai ficar os átrios, os ventrículos, né, e patias, doenças. Então são doenças que vão às válvulas, né, e aí
as valvulopatias, elas podem ser de dois tipos, de insuficiência ou de estenose, né? Insuficiência, quando elas não se fecham completamente. E aí, gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, dei o exemplo, as válvulas, elas são como se fossem portas, né? Como se fossem portas, né? Ou seja, né, pode acontecer que elas se abram, né? E quando elas vão se fechar, né, elas não se fecham completamente, né? E aí o que acontece? Né? Esse sangue que, por exemplo, ele esteja no ventrículo esquerdo, né? Exemplo, ele estava no átrio direito, aí passou para o ventrículo direito, né? Quando ele deveria tirar essa válvula, quando chega no ventrículo direito, ela não fecha. E aí esse sangue que estava no ventrículo direito, ele volta lá para cima de novo, né? E isso não é porque vai impedir com que o outro quantitativo de sangue possa continuar o fluxo natural. Né? Então isso pode, né, trazer infecções, né, que são as infecções cardíacas, pode trazer distúrbios no funcionamento de bombeamento do coração, ou seja, vai trazer várias disfunções cardíacas. Da mesma forma, gente, a gente vai ver que existe estenose. A estenose, gente, é o contrário da insuficiência. A estenose, né, essa válvula, ela vai abrir, mas ela não fecha, né, corretamente, completamente. Na estenose, a gente vai ver que ela se ficar imóvel, ou seja, ela não vai se abrir, ou ela não vai se abrir, ela não vai se fechar, ela vai se estagnar vai se estagnar. É como se ela brincasse de estátua, quando se sofre um processo de estenose numa válvula, ela vai parar aonde aconteceu a estenose, né? Ela pode parar completamente fechada, ela pode ficar meio aberta, e aí ela vai ficar assim, ela não vai fechar, ela está estagnada, vai metade, né? Ou ela pode ficar completamente aberta. Consequentemente, vamos supor, se ela ficou completamente aberta, esse sangue ele vai correr direto, né? Não vai ao processo de enchimento do átrio para depois ir para o ventrículo. Não, vai direto o sangue para o ventrículo, né? Que também não é benéfico para o indivíduo. Além disso, né, a gente vai ver que existem doenças, né, que a gente vai ver que podem ser o aneurisma, né, a ossecção, né? Nesse caso, gente, eu coloquei a aorta porque, no caso, é uma das artérias principais do corpo. Aneurisma ou a aorta, basicamente, pode acontecer em qualquer vaso sanguíneo. E aí, o que é, né, aneurisma? Seria a dilatação anormal, ou seja, vai ficar num tamanho maior do que o padrão, né? Consequentemente, né, a gente vê que com relação às partes, né, de bombeamento, né, desse sangue vai ficar mais dificultoso por causa disso. E a dissecção, né, seria a ruptura. Ou seja, essa aorta ela vai se romper. Normalmente a dissecção da aorta acontece ou porque ela teve um processo de aterosclerose, que aí, lembrando, né, o que é aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, e aí gorduras, né, impediram, tamponaram, né, essa artéria, e aí esse sangue ele não passa mais, né? A gordura está impedindo com que esse sangue passe completo. Então, basicamente, essa artéria vai explodir, né? E aí, nesse processo, quando ela explode, vamos dizer assim, que é a ruptura, né? É o que a gente conhece como dissecção. Ou, né, pode acontecer também, que é o mais acontecer em processos de trauma, né? Ou seja, o indivíduo sofreu um trauma, né? E aí houve a dissecção, né, da membrana, da artéria, né? A ruptura da artéria.
com as nossas doenças, né? As nossas doenças propriamente, né, falando, né, do cardíacas, né? A mais comum, gente, é a insuficiência cardíaca congestiva, né? Ou seja, a gente vai ver, né, que as veias ou das artérias do coração, né, vai sofrer processo de aterosclerose, né? Ou seja, vai acumular gordura. E aí, consecutivamente, gente, ela vai impedir com que esse sangue, ele, né, circule corretamente. Ou seja, a quantidade de sangue, né, vai ser insuficiente. E aí, o que isso vai trazer, gente? Vai trazer vários transtornos para o indivíduo, porque esse organismo, né, esses órgãos que compõem o organismo, não vai receber, se ele não está recebendo uma quantidade de sangue, ele não vai receber o quê? Oxigênio corretamente, né? Então, na verdade, gente, a insuficiência cardíaca congestiva, né, é um acúmulo de gordura que vai fazer com que essas veias e essas artérias, né, que são responsáveis pelo bombeamento cardíaco, tenham uma quantidade inferior de sangue do que o necessário, né? E aí, consecutivamente, vai ter vários distúrbios para esse indivíduo, né? Normalmente, né, as causas mais comuns, né, que vai estar fazendo com que esse indivíduo, né, tenha essa insuficiência cardíaca seria o que eu já, né, da arteriosclerose, né, e com o infarto, né, que a gente vai ver mais à frente o que seria, né. Existem alguns outros casos que não são muito comuns, gente, seria, né, basicamente, né, por uma inflamação, né, no coração, que é conhecida como endocardite, e, né, processos alimentares, distúrbios alimentares, por exemplo, a anemia, que consecutivamente, né, vai ter o que a gente conhece, né, como a anemia, né, é uma diminuição de ferro, né, e esse ferro, né, normalmente vai estar associado também à adição, né, de oxigênio. Então, vai diminuir da mesma forma a quantidade de oxigênio, né? Uma outra coisa muito comum que acontece, que é uma causa, seria a hipovolemia. O que na verdade é a hipovolemia, gente? A hipovolemia nada mais é do que uma diminuição de sangue, né? E aí normalmente acontece a hipovolemia, a diminuição, né, do volume de sangue acontece, né, por processos hemorrágicos principalmente. Vamos supor, o indivíduo sofreu um trauma, né? Esse trauma causou uma hemorragia, ou seja, né, esse indivíduo ele está perdendo sangue. Consecutivamente, essa quantidade de sangue, né, que existem no corpo vai ser menor do que o necessário, né? Então, consecutivamente, né, a gente vai ver que se a quantidade de sangue é menor do que o necessário, a quantidade de oxigênio também vai ser menor do que o necessário. E aí as modificações clínicas, ou seja, sinais e sintomas do indivíduo, né? O mais comum é fraqueza e cansaço, né? Ataque cardíaco, né? E aí a gente lembra o que é taquicardia, né? É o coração acelerado, né? Com qual intuito, gente? Com ataque cardíaco por questões de equilíbrio. Como a quantidade de oxigênio está sendo insuficiente, o coração ele entende, né? Vou precisar trabalhar mais rápido para tentar melhorar daqui, né? Na maioria das vezes adianta? Não, né? Mas é questão mesmo de defesa do próprio organismo. Além disso, a gente vai ver que existem os edemas, né? Edemas de membros inferiores e edemas pulmonares. E por que acontecem edemas? Supondo, né, que aquela aterose que eu falei para vocês, aquele acúmulo de gordura, aconteça na veia cava ou na veia coronária, né?
ele vai conseguir ser bombeado, passar lá para o coração? Não, né? Porque a entrada do sangue no coração acontece por essas duas, né? Por essas duas artérias, a veia coronária e as veias cavas, né? Então é muito difícil, né, pessoas que têm aterosclerose nessas veias, ou nas coronárias, ou nas cavas, né, de não ter esse edema. É o mais comum, um dos sintomas, né, desculpa, um dos sinais mais comuns é esse edema. Da mesma forma, a pessoa que tem o edema pulmonar, né, o edema pulmonar acontece quando, gente? Acontece quando atinge veia pulmonar, ou seja, a veia pulmonar que está, né, tamponada que está com placas de gorduras, né? Esse sangue ele vai para o pulmão, mas ele não vai conseguir voltar para o coração novamente, né? Que aí foi o que a colega estava falando, né? Ele entra no coração pelo átrio direito, vai lá para o pulmão e volta para o átrio esquerdo. Volta por essa veia, pela veia pulmonar. Se a veia pulmonar ela tiver tamponada, ele não vai conseguir voltar. Consequentemente, vai causar, né, os edemas pulmonares. E a gente vai ver, né, que com relação à questão do diagnóstico, né, normalmente é feito, né, pelos sintomas, né, que são muito comuns, né, porque esse indivíduo, né, além desses sinais e sintomas que eu falei, é muito comum ele ter, né, o pulso fraco e acelerado, né, acelerado, ataque cardíaco, mas o pulso dele é fraco. Nesse caso, a gente tem um termo técnico específico, né, que é taquisfigmia, né, esse pulso ele vai estar muito rápido, ou seja, acima de 100, mas vai estar fraco. A gente tem que o enchimento das artérias dele, quando a gente for palpar, a gente vai ver que está bem pouquinho cheia, né? Então, e vai estar muito devagar. Além disso, né, esse indivíduo normalmente apresenta a hipotensão, né, por causa mesmo, né, que o sangue ele não está conseguindo, né, corretamente, e a gente vai ver que existem anormalidades nas bulhas. O que seriam essas bulhas, gente? A gente, quando voltar às aulas, né, as aulas presenciais, a gente vai aprender a fazer as auscultas cardíacas e as auscultas pulmonares, né? As bulhas nada mais é do que o som que as válvulas elas fazem abrir e fechar. Quando a gente coloca os tetos, né, em direção ao coração, né, posiciona os tetos no coração ou até mesmo coloca, né, o ouvido no peito, no tórax de uma pessoa, a gente consegue ouvir um som, que seria os batimentos cardíacos, né? Esses sons que a gente ouve são as bulhas, né? E essas bulhas nada mais são do que a abertura e o fechamento dessas válvulas, tá bom? E quais seriam, gente, o cuidado de enfermagem relacionado a essa doença, né? A gente teria, né, que monitorar a questão da injeta hídrica desse paciente, a questão de excreta, porque, gente, como a gente falou, pode ser por questões, né, de hipovolemia, né, a causa dessa doença. Então, pode acontecer que esse indivíduo pode fazer oligúria, né, ou até mesmo anúria. O que é oligúria? Diminuição, né, da diurese, ou seja, diminuição da urina, né? Esse indivíduo ele não tem, né, diurese nenhuma, né? Ele não está fazendo diurese. Além disso, né, com relação à questão da posição de Fowler, né, e aí a posição de Fowler, né, 45 graus elevada, né, esse indivíduo, né, ele precisa ficar em cabeceleira elevada. Como a gente viu no slide anterior, ele faz edema pulmonar, então ele vai fazer dispneia, tá? Outras coisas
ver, né, com relação à questão mesmo de sinais vitais como um todo, né, para identificar se esse indivíduo, né, ele está fazendo hipotensão, se ele está fazendo taquicardia, né, o balanço hídrico em geral, que provavelmente vão aprender o CTI com a Dani nos próximos módulos. Desculpa, com a Dani não, nos próximos módulos, como se faz, tá? Que basicamente é para controlar a entrada e a saída de líquidos, né? E com relação à questão, né, de dieta, né? Ou seja, né, se essa causa for relacionada a uma hipertensão, né, a gente pode fazer com que essa dieta se torne hipossódica, ou seja, com baixo sódio, consequentemente, esse indivíduo venha melhorar. Próxima doença, gente. A próxima doença é a angina, né? A angina pectoris. Resumindo a doença, gente, angina pectoris, dor tóxica. Mas aí, gente, essa dor ela é causada pela diminuição de oxigênio, né? No miocárdio, no coração, né? Existem, gente, dois tipos de dores torácicas, né? A angina, que é uma dor torácica que passa em repouso, e o infarto, que também, né, vai apresentar dor torácica. Os dois, gente, são pela falta de oxigênio. A diferença entre um e outro é que na angina, né, essa falta de oxigênio é temporária. Normalmente acontece quando uma angina? Quando o indivíduo pratica muito exercício físico, né? Ou seja, o indivíduo ele tá com, né, tá fazendo muito físico, né? Um atleta, por exemplo, correu muito tempo, né? Ele pode sentir uma dor, né? Dor no peito, né? E aí, isso seria classificado como uma angina. Por quê? Quando ele parou, ou seja, entrou em repouso, esse oxigênio voltou ao quantitativo, né, suficiente, a dor cessou, a dor parou. Diferente do que a gente vai ver lá na frente, né, no infarto, essa dor ela não passa. E aí, como eu falei para vocês, né, esses sintomas estão relacionados à dor substernal, ou seja, dor abaixo do externo, localizado, né, basicamente no tórax, dispneia, né, falta de ar, palidez, sudorese, tontura. Limitações relacionadas a esses distúrbios, né, a essa oxigênio que vai estar tendo, né, nesses casos. E pode acontecer, por causa dessa questão do desconforto, o indivíduo ele tenha também, né, sintomas digestivos, como náuseas e vômitos. Os cuidados de enfermagem, né, é avaliar a questão da característica da dor, né, e aí, ou seja, gente, avaliar, né, se essa dor vai passar em repouso ou não. Avaliar a questão da respiração, ou seja, né, os sinais vitais como um todo, né, identificar se ele está com dispneia, com relação à questão da pressão arterial desse indivíduo, etc. Fazer o eletrocardiograma, né, que, como eu expliquei para vocês, isso seria estar relacionado à parte elétrica, né, cada vez que o indivíduo sente dor, né? Porque, gente, a gente vai ver que quando o eletrocardiograma ele dá a alteração, esse indivíduo automaticamente vai ser considerado como um infarto e não como angina. Avaliar, né, com relação à questão da resposta ao tratamento, né? Existem pessoas que, por causa dessa questão do esforço, né, físico, demora um pouco, né, a se estabilizar. Então, não somente o repouso vai ajudar a cessar sinais e sintomas da angina. E aí é preciso que esse indivíduo ele faça que seria a nitroglicerina, né? Da mesma forma, nitroglicerina não vai adiantar no caso de infarto. E por fim,
né, prover um ambiente confortável, para que, basicamente, ele consiga fazer esse repouso e melhore. Nossa próxima doença, né, pressão arterial, né? Esse quadro que eu coloquei para vocês, gente, é o quadro da saúde, né? De quando é classificado como pressão arterial, como hiperarterial ou não. Né? O indivíduo com uma pressão normal é aquele indivíduo entre 120, menor que 120 por 80, né? 120 sistólica e 80 diastólica. E aí, só lembrando, né? Até menor, no caso, até a gente chegar no limite de 90 por 60. Né? Abaixo de 90 por 60 o indivíduo pré-hipertenso, né? 120 a pressão sistólica 39 e 80 até 89. Né? E aí, o que acontece? Se vocês perceberem, gente, isso aqui tem um macetezinho para vocês poderem gravar, né? Isso aqui é importante vocês gravarem, né? Quando esse indivíduo está com uma pressão normal, quando é um pré-hipertenso, quando é um hipertenso de estágio 1 e de estágio 2, porque isso aqui cai muito em... E aí, como é que é uma dica para eu poder gravar isso daqui? Se vocês perceberem, a pressão, né, a pressão sistólica, ela vai subindo de 20 em 20. Exemplos. No normal, até 120. No pré-hipertenso, até 139. Ou seja, até 140, né, seria pré-hipertenso. A partir de 140, né, vai até 160. Ou seja, 120 no normal, 140 no pré-hipertenso, né, 160 no hipertenso de estágio 1. Do outro lado, da diastólica, a gente vai ver que vai subindo de 10 em 10, né? Normal, 80, né? Hipertenso, 90, né? Hipertenso de estágio 1, né? No caso, 100. Então, é importante vocês gravarem esse quadro, né? Normalmente, então, o indivíduo, né, hipertenso seria basicamente aquele indivíduo que tem uma pressão igual ou maior 140 por 90 para cima. Existem casos em que tem o que a gente conhece como hipertensão sistólica isolada, ou seja, somente a pressão sistólica vai estar alta e a diastólica vai estar normal. Da mesma forma que existe a hipertensão diastólica isolada, ou seja, esse indivíduo, né, vai ter somente a diastólica alta e a sistólica normal, tá bom? Sinais e sintomas relacionados a isso, né? A gente que os principais sinais e sintomas seria com relação a questões visuais, né? E aí pode acontecer em alguns casos mais graves, como hemorragias e exudatos, né? Não é muito comum isso acontecer, porque na maioria das vezes o indivíduo está com uma pressão alta e é assintomático, mas pode acontecer distúrbios visuais, né? Nictúrias, né? E azotemia, nictúria vai estar relacionada é o termo técnico utilizado, né, para noturna, né, em excesso, ou seja, esse indivíduo vai muitas vezes ao banheiro à noite, e azotemia é relacionado ao comprometimento dos rins. Né? Pode acontecer que esse indivíduo tenha comprometimento vascular cerebral, que é o famoso AVC, né? Pode acontecer, né? E sintomas relacionados principalmente a cefaleias, ao próprio desmaio, né? A questão de confusão mental em alguns casos. E aí, né? No caso, como é que a gente vai fazer para que o indivíduo ele não tenha, né, hipertensão, né? A gente utiliza essa planilha, né, exatamente para isso, né? Para caso o indivíduo ele já esteja pré-hipertenso, a gente já ficar em alarde, né? Normalmente, gente, o rastreio ele serve para acompanhar o indivíduo a não hipertenso, né? E aí, como é que é feito esse rastreio? Esse rastreio é feito na básica, né? É feito a aferição dos sinais vitais dele, principalmente da pressão arterial,
na atenção básica, né, se o indivíduo ele tiver, né, uma pressão normal, ou seja, abaixo de 120/80, a gente vai avaliar ele somente a cada 2 anos. Isso acontece muito com quem? Com adolescentes, adultos, né? Adultos de idades, né? Vai chegando, né, a um adulto de segunda idade, ou seja, normalmente de 30 anos para cima, a gente vai ver que esse indivíduo pode acontecer que ele seja um pré-hipertenso. Ou seja, tem a pressão de 120 até o 139 e de 80 a 89. Nesse caso, gente, a gente tem que avaliar no mínimo uma vez ao ano a pressão desse indivíduo para identificar, né, se ele vai se tornar um hipertenso ou não, né, com relação às questões de orientação, né. No caso, é importante nessa aferição lá na atenção básica fazer a aferição dos 2 braços, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de fazer isso, né? De aferir em um braço e aferir no outro. Se vocês perceberem, gente, a pressão arterial em um braço não vai ser igual no outro. Então é importante, né? Lá na atenção básica, fazer, né, essa aferição nos 2 braços para que a gente possa saber se esse indivíduo ele é hipertenso ou não de verdade, porque pode acontecer que o indivíduo ele tenha uma pressão arterial, por um exemplo, no braço direito, né, que no caso seria mais distante relacionado ao coração, e no braço esquerdo ele ter, né, uma pressão alta, né, uma hipertensão. E aí, consecutivamente, a gente vai estar relacionando, né, a essas de um estar hipertenso e um outro ao posicionamento, né, da doença. Ou seja, qual parte do coração, qual átrio, qual ventrículo que vai estar com algum distúrbio que vai estar com a pressão arterial. Outra coisa importante que cai muito em concurso é com relação à parte dos manguitos, né? Os manguitos, gente, nada mais é do que a abraçadeira, né? Como eu falei para você, como a gente viu, né, interno, a abraçadeira, né, do adulto normal, que é que vocês compram, né, que é o kit de vocês, mas existem também as braçadeiras específicas para obeso, né, para crianças, pessoas muito emagrecidas, e é importante vocês saberem como deve estar esse manguito, né? No caso, as estruturas, as referências que falam no Ministério da Saúde, isso daqui também cai muito em concurso. Cerca de 40% do do braço tem que estar, né, tampado pela braçadeira, né? E aí, o que é o comprimento? A distância, né, entre o olecrânio e o acrômio. O acrômio, né, seria o osso do ombro, né? E o olecrânio estaria relacionado ao cotovelo, ao osso do cotovelo. Então, essa distância tem que estar no mínimo 40% certa, né? E, né, com relação à questão, né, a questão do comprimento, né, de 80% da circunferência do braço, então, fechada, né, ou seja, praticamente tudo desse comprimento vai precisar estar coberta, né, por essa braçadeira. Com relação aos cuidados de enfermagem, né, não precisa a questão de avaliação vitais e com relação, né, à avaliação principalmente das pulsações periféricas, né, ou seja, avaliar a frequência cardíaca, né, tanto dos membros superiores quanto dos para saber se com relação a essa circulação está acontecendo corretamente, né, identificar com relação às características de dores, né, e aí a gente já viu que pode acontecer, né, que esse indivíduo, né, devido à questão da hipertensão, ele tem uma cardíaca, ele pode ter uma um infarto, né? Então, se ele está sentindo alguma dor, né, substerrânea, avaliada, e, né, também identificar com relação à questão da atividade física, né? É importante que ele faça atividade física? Sim, em excesso.
Por fim, a gente vai ver um dos mais importantes, que seria o IAM. Né? Como a gente estava falando, diferença entre o IAM e a angina. A angina vai ser uma dor subesternal, né, devido à falta de oxigênio. No caso, esse oxigênio, ele vai ser voltar aos seus padrões normais devido a entrar em repouso, ou, né, que for oferecido nitroglicerina para ele. No caso do IAM, não vai acontecer, né? Vai existir a dor subesternal, né, devido à falta de oxigênio, mas essa falta de oxigênio vai ser tão grave que vai necrosar parte do miocárdio, né? IAM, infarto agudo do miocárdio. Esse miocárdio, ou seja, a parte mediana desse coração, ela vai morrer. Parte dela vai morrer por causa dessa falta de oxigênio, né? Então, o que acontece sobre a dor subesternal? Né? Essa dor ela não vai passar, né, nem em repouso, nem com a nitroglicerina. E aí os sintomas, né, como eu falei para vocês, dor subesternal, né, que aí vai ser uma dor súbita, subesternal, constritiva, que pode ou não ser irradiada para várias partes do corpo. Então, gente, isso aqui é muito importante, né? Normalmente, os indivíduos, né, que tem um infarto, eles, além da dor subesternal, que pode acontecer lá na angina, como a gente estava falando, além disso, eles também podem, essa dor pode irradiar, né? Pode irradiar para a mandíbula, para as costas, braços, né? E aí vai depender de caso a caso, tá? Isso aqui é muito importante, né? Na angina não tem isso. Além disso, essa dor, né, pode estar acompanhada com apneia, ou seja, né, a frequência respiratória está alta, taquifigmia, né? O pulso ele vai estar rápido, taque, figmia ele vai estar fino, palidez, sudorese, né? Confusão mental em alguns casos, como os casos mais graves, vômitos também, eles podem ser por causa da questão da dor, tá? E aí, gente, com relação à questão dos cuidados, né, de enfermagem, né, o cuidado de enfermagem vai estar muito sendo parecido com, né, ao que a gente viu lá na angina. Principais cuidados de enfermagem vai estar relacionado, né, com a realização da avaliação da dor, com relação à avaliação dos sinais vitais, né, a realização, né, no caso de eletrocardiograma, né? Que aí foi o que eu falei para vocês. O eletrocardiograma é um dos exames que vai fazer a diferença, né, entre angina e infarto, né? E a gente vai ver, né, que existe também um exame que é um exame laboratorial, né? Que que uma enzima alta, né? Se esse indivíduo ele sofreu um infarto, né? Então o que acontece? A gente tem que ver, né? Com relação bem à questão da prescrição médica, né? Que essa prescrição médica, gente, normalmente vai estar relacionado principalmente a questões cirúrgicas. Dependendo do caso que qual esse organismo, né, possa ter sofrido um infarto, né, ou seja, qual indivíduo onde qual parte do esse indivíduo, né, sofreu essa necrose, pode acontecer que sim, esse indivíduo, né, ele precisa fazer o tratamento cirúrgico. E existem casos que a gente possa administrar alguma medicação que seja eficaz, né? Normalmente, né, o processo o mais comum mesmo é o cirúrgico, tá? E aí o que acontece? Existem casos, né, como eu estava falando para vocês, né, que tem as enzimas,
né, que também vai estar diferenciando entre o infarto e a angina, né? Quando a gente vê o aumento da CPK, vai estar também relacionado a infarto, né? Então, normalmente, né, os cuidados principais de enfermagem, nesse caso em específico, gente, é tentar diferenciar entre angina, ou seja, algo que vai passar com repouso, né, o oxigênio vai voltar às suas quantitativos naturais, né, após o repouso, após a aplicação da nitroglicerina, né, do infarto. No infarto, né, a gente vai ver que a gente vai fazer, né, o exame laboratorial de CPK, eletrocardiograma. Se os dois derem alterado, consecutivamente infarto. E aí, né, a gente vai seguir as prescrições médicas, tá? Vamos seguir com relação às questões de ações, né? Ou até mesmo um processo cirúrgico, mas sempre lembrando, né? Nesse caso, a falta de oxigênio vai ser tão grave que vai causar a necrose do miocárdio. E aí, por isso que se chama, né, infarto do miocárdio, tá? Então, gente, hoje, no caso, seria a gente viu, então, né, a parte de anatomia, a parte de fisiologia e as questões das doenças e as suas principais cuidados de enfermagem. Alguém tem alguma dúvida? Não, a aula foi maravilhosa. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Você falou lá atrás que a aneurisma e dissecção pode acontecer em qualquer vaso, mas você usou a aorta como exemplo? Correto. Ah, tá, porque teve uma hora que você falou, só que você falou que a aneurisma e a aorta poderia acontecer, aí eu não entendi nada, mas tá bom. Isso, ele Então pode ela e a dissecção pode acontecer em qualquer vaso. Correto, pode acontecer em qualquer vaso. Nesse caso que eu estou falando, não seria somente vasos da parte cardíaca, não. Exemplos, né? Pode acontecer um aneurisma em alguma artéria ou veia cerebral, entendeu? Em qualquer parte. Em alguma artéria o quê? Cerebral. Ah, tá. Entendi. Pode ser em qualquer vaso mesmo. Qualquer vaso pode acontecer um aneurisma. A aula foi essa? Oi, eu não entendi. A aula é essa ou tem mais? Não, a aula de hoje, em específico, é só essa. Mas tá liberado de novo. Já cansei. Tá. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Não, era só isso. Não, até aqui tudo bem. Deu para entender direitinho? Sim. Deu. Ok. Então, assim, provavelmente, essa semana eu vou estar colocando uma atividade para vocês no outro aplicativo, no Classroom, para vocês responderem e me dar um retorno, tá bom? Tá bom. Tá bom. E aí, Ok. Valeu. E aí, o que acontece? Isso já vai estar valendo nota, tá? Então, não deixem de responder. Nossa! Que isso? Mas já vai entregar quando? Meu Deus. Eu vou colocar essa semana e aí vocês vão entregar na outra. Sem ser na semana que vem, na outra ainda. Vocês têm duas para responder. Mas já vai entregar pelaquela plataforma do... Que é a primeira que você passou? Correto. Ah, show. Tá bom, então. Aí eu tô orientando direito para vocês no grupo. Tá bom. Ok? Então, Eu tenho tem dúvida. mais alguma dúvida? Pede pra mim, quem não tem mais dúvida, por favor. Sim. A aula acabou, mas eu queria saber quem é sucesso do trem do TJL. Filho, é meu filho. É que ele colocou um e-mail no meu telefone. Gente, como assim? Cadê ela? Sai daí. Ela vai cantar.